Olá, olá! Aqui é Rejane Guerreiro, diretora de desenvolvimento de talentos humanos do Beam Neurocreative Center de Nova York. Estamos aqui com o nosso podcast hoje, transmitindo a você a nossa live que foi ao ar no dia 25 de agosto de 2020, falando sobre tomada de decisões. Algo importantíssimo em nossas vidas. Ok, gente, então vamos retomar aqui, né? O nosso tema de hoje, tomada de decisões e uso inteligente das suas capacidades cerebrais. Como nós vimos, o nosso momento é muito delicado, porque o que valia para semana passada parece que já não vale para essa semana. Então, nessa dinâmica tão ágil que está a nossa realidade, o nosso cérebro precisa trabalhar a 1000 por hora para dar conta de responder de forma efetiva às nossas decisões. Então, daí, como eu tenho tido muitos clientes que estão com essa dificuldade de tomar decisões, a decisão em fazer essas lives às terças-feiras também é com o intuito de poder contribuir com o maior número possível de pessoas nas suas tomadas de decisões, ou seja, como refletir, como avaliar, como questionar, como se trabalhar para estar de bem com as suas decisões. Então, o que nós temos visto é que muitas pessoas têm trabalhado muito e não têm visto muito resultado justamente por causa desta questão de mudanças muito frequentes. Isso cria uma certa ansiedade, porque o nosso cérebro ele foi estruturado, primeiro, para ter sempre benefícios, e segundo, para se ter estabilidade. E é o que nós menos estamos tendo nesse momento. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tomar uma decisão, especialmente nesse momento, não está sendo uma coisa muito fácil. Está requerendo muito mais, está requisitando muito mais empenho, muito mais atividade perceptual, de uma forma mais ampla, para que se tome decisões mais efetivas ou decisões mais assertivas, decisões que você acabe ficando mais felizes com ela ou mais feliz com ela. Então, decisão não é apenas satisfazer uma necessidade do momento, tá? Mas também entender qual é o impacto que as decisões têm não somente na nossa vida a médio e longo prazo, mas também na vida de outras pessoas a médio e a longo prazo. Então, esse tema tem sido muito estudado na neurociência também, para que se tome decisões mais assertivas, tanto na vida pessoal, quanto na vida afetiva, na vida profissional e especialmente no mundo corporativo com os nossos líderes hoje. Nós temos que entender também que qualquer decisão, ela sempre vai ter um aspecto afetivo. Por mais que nós sejamos racionais ou tentemos ser racionais na hora de tomar uma decisão, isso não significa que não há um nível de sentimento agregado a essas decisões. Esse nível de sentimento, ele depende não somente do estado emocional em que a pessoa se encontra, mas também da forma como ela utiliza o seu cérebro para fazer essa avaliação emocional posteriormente. Certo? Então, o que nós vamos ver aqui hoje? Com o tema tomada de decisões e o uso inteligente das capacidades cerebrais, eu estou formatando aqui 3 lives.
E nessas 3 lives nós vamos trabalhar alguns tópicos. Eu gostaria de adiantar que as nossas lives terão no máximo 40 minutos, incluindo perguntas que depois vocês podem fazer e a gente vai trocando essas ideias aqui. E também eu encorajo vocês a fazerem essas perguntas, porque uma pergunta que você faz pode instigar a curiosidade e a pergunta de outras pessoas. Então, nesse tema aqui hoje, nós vamos trabalhar o que você considera quando vai tomar alguma decisão, tá? O que você considera. O segundo ponto é quais as dimensões de impacto que você avalia nas suas tomadas de decisões. E a terceira, como você as implementa. Esses são os 3 tópicos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, nós sabemos que o impacto que temos nas nossas decisões, ela abrange vários aspectos, que não é o caso do ser animal, mas do ser hominal, que é o ser homem, e que nós temos as dimensões que no mundo animal não tem, né? Ou seja, a dimensão afetiva, como mencionado antes, a dimensão social, como mencionado antes, e a dimensão profissional e social. Então, nós vamos começar falando um pouquinho dessas dimensões e do impacto, tá? Como você avalia o impacto a curto, médio e longo prazo das suas decisões? Como vimos antes, precisamos muita energia cerebral porque a dinâmica está muito acelerada. E dependendo como você formata ou como você habilitou o seu cérebro para tomar essas decisões, você pode estar delineando alguns caminhos que podem ser contra ou podem ser a favor daquilo que você deseja, almeja alcançar. Antes de prosseguir, eu vou só dar um exemplo de um caso de um casal, cliente meu, que precisava tomar uma decisão em relação ao seu futuro. Bom, essa família desejava abrir um negócio familiar, né? Um family business. Esse casal tinha 2 filhos. Tinha uma filha mais velha, um filho mais jovem, ambos acima dos 20 anos. A filha já estava noiva e pretendia se casar, assim como ela pretendia também ter filhos logo após o casamento. Olha que interessante o que é decisão. O filho mais jovem gostaria de fazer faculdade de tecnologia e informação. E os pais estavam decidindo em abrir esse negócio de família, contando com a ajuda dos 2 filhos para trabalharem na empresa. Bem, como os filhos já tinham na mente deles o caminho que eles gostariam de trilhar para o futuro, eles começaram, dar ouvidos aos pais no projeto familiar, porque também encontravam ali uma certa segurança financeira, uma possibilidade de segurança financeira. Esse era o melhor ou maior propósito dos pais, porque mesmo montando esse negócio de família, eles também pretendiam se aposentar em 3 anos, aliás. Bom, com esse quadro, os pais querendo montar um business, querendo se aposentar em 3 anos, querendo ter os recursos financeiros mais garantidos, a filha pronta para se casar, querendo ter filhos a curto prazo, e o irmão querendo fazer faculdade. Com toda essa perspectiva e a decisão dos pais de abrirem esse negócio para a família, foi uma decisão muito grande. Quais são os aspectos que seriam impactados no futuro
tomando essa decisão agora, por exemplo. Se nós pensarmos que toda decisão que eu tomo, ela vai ter um impacto no futuro e em outras pessoas, esses são aspectos que nós vamos ter que avaliar também. E aí, depois de trabalhar um certo ponto com essa família e fazendo uma avaliação do perfil cerebral de todos, chegou-se à conclusão que a forma como eles estavam processando as informações para abrir esse negócio que eles pretendiam, eles estavam projetando uma estrutura que não estava condizendo com a projeção mental dos filhos, ou seja, das pessoas envolvidas. Então, parece simples decidir quando você tem um valor financeiro que você quer investir, mas ao mesmo tempo, se você avaliar o que está impactando em termos de outras pessoas, especialmente nesse caso a nível familiar, pode recorrer a grandes conflitos. E era isso que estava bem propenso a acontecer. Então, como consequência, se teria muitos conflitos dentro de casa, como já estava acontecendo. Porque o desejo dos filhos era diferente dos pais. E, com certeza, como os filhos ainda eram dependentes dos pais a nível profissional, os filhos já começaram a apresentar sintomas, ou seja, psicossomatizar algumas doenças. E aí vem a importância de entender a longo prazo como uma decisão tem impacto a curto, médio e longo prazo, não só a nível financeiro, a nível profissional, a nível afetivo, mas também a nível de saúde. Saúde mental e saúde física. E aí vem o que é muito estudado hoje na neurociência, como essas decisões afetam em todos esses níveis. Ok? Então, esse é um aspecto que é a dimensão que você considera o impacto. E o outro é o que você considera. Nós falamos de dimensão a longo prazo. Agora, o que você considera quando vai tomar alguma decisão? Bom, vamos lá. Primeiramente, se nós falarmos em termos de ganhos, porque toda decisão ela é voltada para algum benefício. Lembram que no começo eu coloquei que o nosso cérebro ele é estruturado de forma a ter benefícios, ganhos, ter satisfação. Mas nem sempre a gente consegue ter essa satisfação. Então, nós temos alguma coisa que nos alerta lá dentro, que nos põe em alerta para o que está tendo como ganho ou como vem como perdas. Então, vamos lá. Se nós falarmos em termos de considerar ganhos para se tomar uma decisão, nós podemos olhar, novamente, como falado, o lado financeiro, os benefícios próprios e dos demais, ganhos da empresa para quem você está tomando decisões, né? A satisfação da responsabilidade cumprida, que é uma coisa muito importante, a satisfação, que tem muito a ver com o lado afetivo, né, do ser humano. E, obviamente, nós precisamos considerar esses fatores, porque o ser humano tem o cérebro límbico que é responsável pelas nossas emoções. E se nós não cuidarmos, ali pode ser o grande impacto também para uma jornada não muito feliz. E trazer aquilo que nós acabamos de falar em termos de psicossomatização. Bom, na verdade, gente, eu não sou nenhuma expert em matemática, tá? Mas eu estudei neurociência e consigo entender o impacto que tem a nível cerebral nas tomadas de decisões. Então, eu vou colocar brevemente aqui esse segundo ponto, que é o que você considera quando você vai tomar decisão. Bom, primeiro, quando há uma possibilidade de ganho, existe já a partir dali um nível de satisfação. Essa satisfação você pode levar ela até as demais pessoas, se sentir animado, entusiasmado, certo? Porque está existindo uma perspectiva de ganho.
E aqui, nesse momento, é onde existe aquilo que nós chamamos de uso inteligente das emoções. Se nós nos sentimos entusiasmados, empolgados e movidos, motivados para fazer alguma coisa, nós também precisamos entender que existe um outro lado. Por quê? Porque quando nós tomamos decisões fundamentados ou baseados somente nos ganhos, nós estamos deixando algum ponto cego, que é o que nós chamamos de ponto cego, sem estar sendo desvelado. E toda decisão, ela tem algo que precisa ser avaliado, que é esse outro lado, que não necessariamente precisa ser perdas. Novamente, como você estruturou o seu cérebro para vislumbrar ou para receber determinadas situações, experiências, é que vai dar essa demanda de nível de satisfação para aquilo que você vai decidir ou para aquilo que você vai trabalhar em algum aspecto que precisa tomar decisões, porque na vida tudo são decisões, certo? Então, vamos supor, por exemplo, quando nós falamos o que você considera. Quando você considera parcialmente situações na tomada de decisão, isso significa que você está usando parcialmente algum aspecto do seu cérebro. Eu gosto muito de fazer analogias e vou trazer aqui algo bem interessante para você e que é muito comum, tá? Perceba agora qual é o modelo de celular que você tem. Você tem o celular, a última versão, o 11 Pro da Apple, ou você tem a última versão da Samsung, ou você tem a última versão, seja qual for. Esse celular, ele vem carregado de muitas potencialidades, muita capacidade, 64 gigas, né, de memória, vem numa velocidade incrível. Você tem todas as capacidades do celular à sua mão, ali, para você utilizar o que você quiser. E normalmente o ser humano é assim, ele quer algumas coisas, né, que seja a última versão, que esteja no top, mas a minha pergunta qual é o percentual de utilização dessas capacidades desse celular que você faz? Quanto por cento desse celular você utiliza? De toda a complexidade dessa engenharia tecnológica que você utiliza? Quanto por cento? Olha, da mesma forma, se fizermos a analogia, acontece com o nosso cérebro. Quanto por cento nós estamos utilizando das nossas capacidades cerebrais, especialmente na hora de tomar decisões? Quais os ângulos que nós estamos observando? Qual é a minha preferência de utilização cerebral? A gente sabe que o ser humano ele tem uma tendência a focar naquilo que lhe dá prazer, naquilo que lhe dá ganho, como colocado antes. Mas será que quando alguma coisa te instiga a pesquisar, a se aprofundar, a refletir, a racionalizar, a comedir um pouco mais, você está fazendo bom uso disso? Essa é uma capacidade extremamente importante que muitas vezes é negligenciada por muitas pessoas e acabam não saindo da mesmice. E especialmente nesse momento onde está se exigindo uma forma diferente de se pensar. Vamos pensar aqui um pouquinho. Como eu falei antes, eu não sou muito craque na matemática, mas consegui passar em tudo que precisou. Mas eu sempre tive uma bronca muito grande, sempre tive uma bronca muito grande com cursos,
universidades, onde eles exigem um conhecimento de matemática profunda para cursos que você não vai usar matemática, como é o caso de psicologia. Para que eu ia usar matemática? Então, eu sempre tive muita bronca nesse sentido de como é que eu vou usar uma coisa que eu não vou investir tanto tempo numa coisa que eu não vou utilizar. Tudo bem, é uma preferência minha de utilizar de forma mais criativa, mais dinâmica, mais diferenciada daqueles que preferem utilizar mais a matemática. Eu tenho o meu jeito de usar o meu cérebro. Mas o que me impedia de desenvolver e usufruir essas outras capacidades que eu tinha e que eu não queria desenvolver? Era a minha percepção. Só que agora eu vou contar um segredinho para vocês, que depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tive que aprender muita coisa de matemática e tive que desenvolver outras capacidades do meu cérebro que estavam ali quietinhas. Nada de errado. Se você tem uma preferência de utilização cerebral mais hemisfério direito, hemisfério esquerdo, ou mais cognitiva, ou mais afetiva, nada de errado. O mais importante é entender como você está utilizando isso e aonde você pode desenvolver mais para o seu próprio benefício e benefício daqueles ao seu redor. Essa que é a questão mais importante. Então, da mesma forma como um celular tem 64 gigas de memória, nós também temos essa capacidade de utilizar a nossa memória do que já foi aprendido com os novos neurônios que estão nascendo todos os dias para internalizar novos conhecimentos e tomar decisões mais assertivas, com a possibilidade de olhar outros aspectos que até então não eram utilizados ou não eram observados. Então, esse é um dos aspectos. Olhar os ganhos é fácil, é tranquilo, porque o nosso cérebro está estruturado dessa forma. Agora, se olharmos as perdas, será que realmente são perdas? Toda tomada de decisão, ela requer o que o próprio nome diz, cisão. Ou seja, deixar algo para trás. Retirar, cortar, deixar para lá. Essas decisões, elas dependem dessa deixada para trás daquilo que não é a necessidade de utilizar nesse momento. Isso pode ser uma coisa até de common sense, que a gente fala, né? De senso comum. Mas para e pensa como é difícil muitas vezes tomar uma decisão onde você tem que deixar alguma coisa que é importante para você, deixar para trás. E o seu cérebro entra em conflito. E muitas vezes você pode ficar até mesmo sem chão para poder decidir o que fazer. Veja, quando nós deixamos alguma coisa para trás, não significa necessariamente perda. Eu vou dar um exemplo bem gostoso aqui da minha neta, outro dia, que ela perdeu, entre aspas, os 2 dentinhos da frente, né? E ela veio para mim e falou, vovó, ó, né? Perdi o dentinho. E eu comecei a explicar para ela que não era perda, que ela estava deixando para trás o que já foi útil para ela e que ela estava ganhando 2 dentinhos mais fortes que iriam acompanhar ela para o resto da vida. Então, essa pequena mudança de percepção do que significa uma perda, ela faz uma mudança muito grande aqui dentro, que passa a vislumbrar outras possibilidades em outras circunstâncias para que se tomem decisões mais adequadas, mais assertivas, mais efetivas e que podem te deixar mais feliz. Da mesma forma, se nós pararmos para pensar, um exemplo também que eu gosto de trazer à tona, né? Conta a história que o próprio Colombo, quando ele saiu para descobrir as Américas, ele não saiu para descobrir as Américas, ele saiu para descobrir as Índias, né? E acabou aqui nas Américas. Mas quando ele descobriu que não estava na Índia, muitos dos companheiros, né, da viagem dele, das caravelas,
Falaram para ele: aqui não tem nada, aqui é mato puro, nós vamos morrer de fome. E nesse momento ele teve que fazer uma decisão de ficar ou voltar. E aí a decisão dele foi conversar com as pessoas de confiança dele e mandar quebrar todas as caravelas, para que no dia seguinte, quando todos acordassem, não tivessem forma de retornar, ou não quisessem escapar da terra onde já tinham descobertos. Então, veja bem, quando a gente toma uma decisão, é importante avaliar muito bem antes. Para quê? Para que você esteja feliz com elas posteriormente. Né? Então, essa tomada de decisão é para estar feliz com ela. Por isso que se avalia vários aspectos, o impacto e as dimensões. E agora, o nosso último tópico de agora é como você implementa as suas decisões. Como você implementa as suas decisões? Você pode, talvez, ser uma pessoa que tem a tendência a utilizar mais as suas mãos para colocar em ação a sua decisão. Outras pessoas têm a tendência maior, uma dominância maior de ficar visualizando, imaginando. Outras têm tendência maior de conversar com outras pessoas de como tomar a sua decisão. São várias formas para poder implementar a sua tomada de decisão. E isso significa que todas são válidas. Agora tem que perceber qual está sendo mais válida para você. Porque pode ocorrer que muitas vezes você pode tomar uma decisão, mas não ter ação concreta sobre ela. E aí minha pergunta a você fica: você trabalhou, você dispensou energia mental, energia emocional, energia cerebral, e qual é o efeito que isso está tendo? Como colocado a princípio, está sendo um momento que está cobrando demais da gente de tomar decisões, para tomar decisões muito rápido. Então, se você pensa em implementar sua decisão de uma determinada forma, avalie esses fatores, trabalhe de forma rápida, inteligente a nível cerebral, com todas as suas capacidades cerebrais, que nós vamos ver na próxima live, na próxima terça-feira, para que você não perca o bonde, como a gente fala. Porque se a sua tomada de decisão da semana passada já não vai mais servir para essa, você já ficou uma semana perdendo o tempo da sua vida sem ter o resultado que você gostaria. Mas, para a nossa próxima terça-feira, nossa próxima live, nós vamos trabalhar um pouco mais de como você pode ficar mais feliz com as suas tomadas de decisões. E também, quando as suas decisões têm resultado negativo, como é que você lida com isso? A melhor forma de lidar com isso. Está bem? Nós vamos ficando por aqui na nossa live de hoje. E, novamente, convido você a estar conosco na nossa próxima live, terça-feira, às 19 horas, no horário do Brasil, às 6 horas aqui de Nova York. Está bem, gente? Um abraço grande, obrigada pela companhia e vamos que vamos. Um beijo!